Então você sabe quem matou sua mãe e seu pai? Ou seu pai não? Eu realmente não sei. Não sei quem gostaria de fazer isso. Você teve algo a ver com isso? Não, eu não tive. Oi pessoal, sou o Kevin, obrigado por estarem aqui. No Just Thought Lounge, analisamos casos interessantes que podem levantar questões instigantes. Hoje vamos falar sobre uma recomendação de um espectador e agradecemos muito por isso. Esse caso é complexo, tem algumas reviravoltas e também algo que sempre nos atrai aqui no Just Thought Lounge, que é muita coisa para refletir. Vamos voltar mais de 30 anos nesse caso, que ainda está em andamento, com audiências marcadas para início de 2022. Sem mais delongas, essa é a trágica história da família Pelly, Bob, Don, Janelle e Jolene. Também chamado de assassinatos da noite do baile de formatura. Numa manhã de domingo na primavera de 1989, a comunidade de Lakeville, Indiana, se preparava para o culto da igreja. Uma menina de cerca de 9 anos, melhor amiga da filha do pastor, corre até a casa do pastor para tomar café da manhã, como de costume. Naquele domingo de manhã, ao contrário dos anteriores, as portas da casa do pastor estavam trancadas. Não havia movimento nem sinal da amiga ou família. A congregação já estava reunida na igreja Olive Branch ao lado. Enquanto aguardavam o pastor, foram até lá ver o que ocorria. Usando a chave mestra, eles entraram na casa e lá fizeram uma descoberta horrível. O pastor Bob, sua esposa Dawn e as duas filhas mais novas, Jolene, de 6 anos, e Janelle, de 8 anos, estavam deitados lá. Quando os investigadores chegaram, eles viram um suporte de armas vazio, onde deveria estar a espingarda do pastor, e notaram que nem todos os membros da família estavam presentes. Eles logo focaram em um dos filhos sobreviventes que estava fora naquela noite. Jeff Pelly, de 17 anos, estava no baile de formatura da escola na noite anterior. Jeff não tinha permissão para ir ao baile naquela noite. Seu pai, o pastor, havia deixado isso claro. Eu e meu pai nem sempre nos dávamos bem, e às vezes eu ficava muito chateada com ele. Mas a gente sempre resolvia as coisas. Eu conseguia parar e depois entender o ponto de vista dele. Ficou complicado para você quanto ao... ele dizer que não queria que você fosse ao baile de formatura ou à festa do dia seguinte ao baile, ou seja lá o que fosse. Sim, ficou. Eu fiquei chateada e continuei tentando convencê-lo. E no começo ele continuava dizendo não, mas depois ele finalmente concordou em me deixar ir. No dia do baile, sábado 29 de abril de 1989, Jeff trabalhou no turno da manhã no McDonald's. Ele lavou o carro e assistiu a um jogo de beisebol na televisão. No fim da tarde, Bob, Dawn, Jeff e suas duas irmãs postiças mais novas, Janelle e Jolene, estavam na casa paroquial. Jéssica, terceira irmã postiça de Jeff, de 9 anos, e Jack, sua irmã mais nova, visitavam amigos no fim de semana. Por volta das 16h30 ou 16h45, Kim Oldenburg, amiga da família e ex-namorada de Jeff, foi com sua mãe e par do baile mostrar seu vestido aos Pelly. Kim disse que sentiu tensão na casa durante a visita. Jeff estava muito quieto, disse ela. Ainda não estava vestido ou pronto para o baile daquela noite. Por volta das 16h40 ou 16h45, outro amigo, Matt Miller, passou na casa dos Pelly. Matt foi embora depois de apenas alguns minutos, no entanto, quando percebeu que havia esquecido a pulseira de flores de sua acompanhante em sua casa. Kim e a mãe saíram de casa por volta das 17h. 50 minutos depois, Matt passou de carro pela casa. Não parou, mas viu que Jeff ainda não saíra, pois o Mustang seguia na garagem. Jeff saiu de casa levando o smoking para o baile e roupas para o dia seguinte. O horário em que ele colocou as coisas no carro e saiu é controverso, mas depois foi visto em um posto a Moco às 5h20. Ele teve um problema com o carro indo encontrar os amigos. O motor acelerava além do normal. No posto conseguiu ajuda para consertar o Mustang. Ele também ligou rapidamente para sua acompanhante, Darla, para avisar que estava atrasado. Ele foi à casa de um amigo às 5h30 e encontrou Darla e vestiu o smoking para o baile. Após o baile, Jeff trocou de smoking na casa de um amigo e foi à festa pós-baile em uma pista de boliche. Na pista de boliche, Jeff perguntou a Kim Oldenburg se podia ir à festa do pijama na casa dela naquela noite. Kim concordou, e Jeff e Darla dormiram na casa dela com outros amigos. A casa da família Pelly era sempre movimentada e aberta à comunidade, recebendo amigos, vizinhos, pessoas em busca de conselhos com o pastor e crianças para lanchar e brincar. Logo, os vizinhos notaram sinais de que algo estava errado.
Eles nunca imaginariam o que realmente ocorreu lá dentro. Bob e Dawn tinham um horário às 5h30 na casa de Crystal Easterday para ver seu vestido. Como se atrasaram, Crystal e seu acompanhante decidiram passar rapidamente na casa dos Pelly antes do jantar. Eles chegaram por volta das 5h45, notaram que a perua da família estava na garagem, mas o Mustang de Jeff não. Todas as portas estavam trancadas e as cortinas fechadas, o que estranhou Crystal, pois a família costumava deixar tudo aberto de dia. Outros vizinhos também notaram a ausência de movimento na casa, algo muito incomum para a família e as crianças naquele horário. Os vizinhos da casa ao lado ligaram por volta das 19 horas. Precisavam que Bob ou Dawn fossem soltar o cachorro em sua casa, mas não obtiveram resposta. A janela deles dava para a lateral da casa dos Pelly. Viram as luzes do porão acesas às 21h15 e depois perto da meia-noite. Chamou a atenção porque as meninas dormiam embaixo e quase nunca podiam ficar acordadas até tarde. Os Pelly também deixaram o cachorro acorrentado fora. A sequência de interações e observações na casa dos Pelly naquela noite foi a base da investigação policial e do caso contra Jeff Pelly. A polícia concluiu que os assassinatos tinham que ter acontecido entre 17h e 17h20 daquele sábado à noite. Então, quem mais poderia ter sido? E Jeff era conhecido por se meter em algumas encrencas. Apenas algumas semanas antes dos assassinatos, Jeff havia sido pego pela polícia estadual por arrombar uma casa da região que na verdade era de um amigo de seu pai. Esse comportamento desagradou ao bom pastor, seu pai, e Jeff foi punido, proibido de dirigir seu Mustang e avisado de que só poderia ir ao baile de formatura com seu pai como acompanhante, mas não ao jantar antes do baile. Ele também não pôde ir à festa nem ao parque com os amigos no dia seguinte. Os encontros anteriores de Jeff com a polícia trouxeram outra consequência. Ele era conhecido como encrenqueiro. O detetive Mark Center, que investigou o roubo, foi encarregado de investigar as mortes da família dele semanas depois. O detetive afirmou que Jeff se irritou porque o pai não o deixou ir aos eventos do baile e acabou atirando nele no corredor do andar de cima. Após deixar 3 testemunhas, sua madrasta e 2 irmãs postiças pequenas, foi ao porão, onde todas seriam encontradas no dia seguinte. Os investigadores imediatamente focaram em Jeff Pelly, o irmão postiço de Jessica, que havia sido castigado pelo pai. Ele não podia ir ao baile sem o pai, com o pai junto. Ele não podia ir ao jantar antes do baile. Ele não podia ir à festa depois do baile. Eu acredito que ele matou a família e depois conseguiu ir ao baile. A teoria do investigador ganhou força com mais evidências circunstanciais. Não havia sinais de arrombamento e, como a casa estava trancada, sugere que o autor tinha uma chave. Encontraram poucas roupas, como uma camisa rosa e azul e um jeans azul, na máquina de lavar. Essas peças eram as que Kim Oldenburg viu Jeff usando pouco antes das 5 da tarde, no sábado, enquanto ela e a mãe estavam na casa. Um teste de luminol no tambor da máquina de lavar em 1989 não conseguiu identificar se reagia a sangue ou aos fosfatos presentes em detergentes de lavanderia. A polícia descobriu que Bob Pelly guardava uma espingarda calibre 20, possível arma do crime, em um suporte no quarto principal. Jessica, a única irmã postiça restante de Jeff, viu a arma no suporte antes de sair para a casa de uma amiga no fim de semana. Ela sumiu após os assassinatos. Nenhuma cápsula deflagrada ou a própria arma jamais foi encontrada. E quanto ao comportamento de Jeff? Seria possível cometer o ato do qual Jeff era suspeito e depois sair com os amigos normalmente? Segundo testemunhas daquela noite, foi exatamente o que ele fez. Após participar de todos os eventos do baile, a polícia encontrou Jeff no dia seguinte no Great America Park e o levou para interrogatório em Lakeville por volta das 4h45 da manhã. Na segunda-feira, 1º de maio, a polícia gravou uma entrevista em vídeo com Jeff, acompanhado de seus avós maternos, recém-chegados do Kentucky. Acho que queremos conversar com você. Quando você esteve em casa pela última vez? Por volta de 5:15, sábado à tarde, sábado à noite. Todo mundo ainda estava em casa quando você saiu, certo? Todo mundo estava lá? Papai, Dawn, Janelle e Jolene estavam lá. Jessica estava na casa de uma amiga e Jack estava em Huntington. Quando você estava no Great American e o detetive ou policial lá em cima te colocou na sala e disse que seus pais tinham sido assassinados, qual foi a sua reação a isso? Eu fiquei chocada e comecei a chorar. Quero dizer, isso me deixou atordoada. Eu não sabia como isso poderia acontecer.
Eu não sei por que isso aconteceria. Você tinha alguém na família com quem não se dava bem? E sua madrasta? A gente não se dava muito bem, quero dizer, a gente se cumprimentava, dava oi, tchau, mas nunca conversamos de verdade uma com a outra nem nada. Pelo menos eu não. Eu não odiava ela nem nada, mas a gente só se tolerava. E quanto às suas meias-irmãs? Quais? As 3 e elas. Você se dava bem com elas? Eu me dou super bem com as meninas. Eu simplesmente adoro as meninas. Você e seu pai discutiram no sábado? Não, sábado tivemos um ótimo dia e nos demos muito bem. O que você quis dizer quando disse que você e seu pai tiveram um ótimo dia? No sábado a gente não discutiu nem um pouco. Ele realmente disse que eu estava indo muito bem, melhorando e tudo mais. Na versão do Jeff sobre os acontecimentos da noite anterior, ele parou rapidamente em um posto de gasolina, o Amoco, para consertar o carro e depois foi para a casa do amigo para se encontrar com ele. Horas depois, Jeff fez outra declaração não gravada. Ele novamente contou sua versão dos acontecimentos, afirmando que parou em um posto de gasolina Casey's por causa de problemas no carro. A polícia já sabia por Darla que Jeff ligou para ela de um posto Amoco. Quando questionado sobre a discrepância, Jeff ficou nervoso e abalado. Ao ser questionado novamente, disse que parou no Casey's para comprar um refrigerante e depois foi ao Amoco. O detetive disse a Jeff que não aceitava a história, pois havia refrigerante nos 2 postos. O detetive disse a Jeff que suspeitava de seu envolvimento nos assassinatos e que o problema no carro era uma forma de justificar um intervalo de tempo. Jeff afundou na cadeira, abaixou a cabeça, cobriu os olhos e perguntou se veria Darla, se iria para a cadeia naquela noite e se iria para a cadeira elétrica. Jeff perguntou se, caso algo tivesse levado ao ocorrido, isso mudaria o que aconteceria com ele. A polícia verificou o ombro de Jeff por hematomas, comuns em quem atira de espingarda repetidas vezes, mas não encontrou nenhum. Nenhuma evidência física ligava Jeff diretamente aos crimes. O caso contra ele se baseava no suposto motivo distorcido, no acesso à arma presumida e em uma janela de 20 minutos em que se presume que o crime ocorreu. Após avaliar a investigação como um todo, os promotores em 1989 decidiram não apresentar acusações e o caso ficou sem solução por 13 anos. Então, em 2002, um novo promotor assumiu o caso. Os detetives então visitaram a irmã postiça sobrevivente de Jeff, Jessica, agora chamada Jessie, que havia recomeçado a vida. Jessie foi perguntada quem ela achava responsável pela morte dos pais e irmãos. Ela acreditou por mais de 10 anos que a resposta só podia ser Bob, seu padrasto. Os detetives disseram a ela que não havia arma perto de Bob na cena, tornando impossível ele ter cometido o crime sozinho. Então ela pensou, bem, a única outra pessoa que poderia ter sido era Jeff. Em 2002, decidiram acusar Jeff de 4 homicídios, mesmo sem novas evidências nos anos anteriores. Nessa época, Jeff era casado, tinha um filho e uma carreira de sucesso como consultor de informática na Flórida. Ele foi preso no Aeroporto Internacional de Los Angeles ao voltar de uma viagem de negócios. O caso foi julgado em 2006. Promotores disseram que Jeff atirou na família na noite do baile, descartou a espingarda e cartuchos, tomou banho, colocou as roupas na máquina e foi ao baile. A defesa alegou falta de tempo para cumprir todas as tarefas no intervalo curto. Disseram que ninguém conseguiria cometer ataque tão brutal e agir normalmente no baile, como relataram os amigos. A defesa também contestou a ausência de busca por digitais na cena do crime. Os policiais relataram no julgamento que não esperavam encontrar digitais úteis e acharam que seria perda de tempo, pois Jeff era o principal suspeito. O júri deliberou por 25 horas da tarde de quarta até a noite de sexta e considerou Jeff culpado nas 4 acusações. Jeff, agora com 34 anos, foi condenado a 160 anos de prisão. A equipe de defesa de Jeff recorreu das condenações. Inicialmente, pelo menos, eles tiveram sucesso. As condenações foram, na verdade, anuladas em abril de 2008, mas depois restabelecidas pela Suprema Corte de Indiana em 2009. No mesmo ano, a Rede de Inocência de Indiana assumiu o caso e trabalha incansavelmente para levantar novas evidências e pressionar por novo julgamento. Em 2019, eles finalmente começaram a progredir. Após o veredito, a defesa relatou ter ouvido jurados dizerem quem mais poderia ser.
Essa é a mesma lógica usada por Mark Center, detetive do caso, que anos depois disse: quem mais poderia ter feito isso? Quem mais faria isso? Quem mais tinha motivo? Mais de 30 anos depois, a equipe jurídica de Jeff tenta responder a essa pergunta. Eles fazem isso ao investigar mais o passado do pastor Bob. Bob Pelley não era pastor da igreja Olive Branch há muito tempo, nem era pastor há muito tempo. Bob se casou com sua primeira esposa, Joy, em setembro de 1970. Eles moravam em uma casa simples no Kentucky, enquanto Bob cursava estudos religiosos e ciência da computação na faculdade. Após trabalhar um tempo em uma empresa de manufatura, Bob aceitou vaga de supervisor na Landmark Banking Corporation, na Flórida. Ele estava colocando suas habilidades em computação em prática e aparentemente era algo bastante lucrativo. Em 1980, a família já morava em uma casa grande em Fort Myers e prosperava financeiramente. Agora eles tinham 2 filhos, Jeff e sua irmã mais nova, Jackie. Em 1984, Joy foi diagnosticada com câncer de pele e faleceu em fevereiro do ano seguinte. Em novembro, Bob já tinha se casado de novo. O marido de Don Pelley, Ed, faleceu poucos meses antes, então decidiram recomeçar juntos e unir as famílias, como em A Família Sol, Lá, Si, Dó. Parte dessa nova vida foi uma mudança repentina da Flórida, em 1986 para Lakeville, Indiana. Essa mudança também envolveu uma nova carreira para Bob. Sem mais interesse no sucesso corporativo, ele aceitou um cargo como pastor na igreja Olive Branch. A troca repentina da casa espaçosa na Flórida pela pequena casa pastoral em Lakeville ilustra a teoria alternativa sugerida pela defesa de Jeff Pelley mais de 30 anos depois, sobre o ocorrido na noite do baile de formatura de 1989. Novos depoimentos indicam que o pai de Jeff se envolveu em negócios financeiros ilegais na Flórida e acabou ligado ao crime organizado. A Landmark Banking Corporation estava sob investigação federal por fraude e lavagem de dinheiro. Documentos recentes apresentados pela equipe de defesa de Jeff giram em torno do depoimento de uma mulher chamada Toni Biller. A empresa de Toni foi contratada pela igreja Olive Branch para compilar um diretório fotográfico. Toni buscou a polícia ao ver Jeff acusado dos assassinatos, pois conversara com Bob, que não queria que esse diretório fosse produzido. Toni diz que contou aos investigadores em 2003 sobre uma conversa de anos antes, na qual Bob disse que não queria que sua foto fosse publicada porque ele tinha outra vida antes de se tornar pastor. Toni achava que Bob temia as consequências se seu passado fosse revelado. Bob não contou os detalhes dessa vida passada a Toni, mas suas declarações reforçam a teoria de que a família foi vítima de uma operação criminosa. As mortes deles poderiam ter sido uma retaliação por transações financeiras ilegais realizadas por Bob quando ele trabalhava no banco Landmark. Há mais evidências para essa teoria. Documentos de defesa de Jeff citam o assassinato não resolvido do ex-sócio de Bob Pelley na Flórida, Clarence Eric Dawson. Clarence foi morto no fim de 1988, poucos meses antes do baile. Ele sumiu em 9 de setembro após sair de casa em Whiskey Creek, South Fort Myers, para encontrar um possível investidor. Ele nunca mais foi visto. Clarence deixou uma esposa e 3 filhos. Ele também deixou vários investidores irritados e muitos processos de pessoas que alegaram terem sido enganadas e que ele fugiu com milhões. Meses depois, caçadores encontraram seu corpo em uma cova rasa, enterrado em concreto, a 6 quilômetros a leste da rodovia interestadual 75. Ele levou um tiro certeiro na parte de trás da cabeça. Nenhuma arma jamais foi recuperada e ninguém jamais foi preso. Outros sócios dele afirmaram que ele tinha ligações com a máfia de Detroit. As autoridades nunca comprovaram essas alegações. O detetive aposentado designado para o caso admite que a morte tinha todas as características de execução mafiosa. O que isso representa para o caso de Jeff e se essas informações ajudam a explicar a tragédia da família Pelley naquela noite? Bem, talvez. A audiência, marcada para durar vários dias em março de 2022, analisará por que o depoimento de Toni sobre a vida passada de Bob e seus segredos foi excluído do primeiro julgamento. Ressalto que a entrevista foi gravada e constava nos documentos do julgamento, mas agora está sumida. Há outras acusações contra o Estado. Promotores disseram aos jurados no julgamento original que o jeans, achado na máquina de lavar, supostamente o mesmo usado por Jeff quando ocorreu o disparo, havia sido lavado. Porém, relatórios policiais iniciais apontaram que o jeans estava sujo e não estava na máquina de lavar.
Isso parece ser uma mentira conveniente apresentada para mostrar uma tentativa de esconder evidências do crime. Também existem dúvidas sobre o horário da morte. A acusação contra Jeff se apoia principalmente nos 20 minutos exatos em que isso poderia ter ocorrido. Não há relatório do legista estimando o horário da morte e as autópsias foram feitas tarde, sem registrar detalhes que poderiam determinar ou confirmar o horário da morte por volta das 5 da tarde como sugerido. Então, o crime pode ter ocorrido mais tarde? As lembranças dos vizinhos sobre algo estranho na casa naquela noite podem ser memórias criadas depois, baseadas no que acreditam ter ocorrido? Jessie diz que as sucessivas datas do julgamento criaram um pesadelo sem fim. Para lidar com o trauma em sua vida, ela publicou um livro de memórias coescrita com uma prima com quem voltou a ter contato mais tarde. Ela diz que ainda enfrenta dificuldades como sobrevivente, mas está recebendo ajuda e tem amigos e familiares amorosos e solidários ao seu redor. Jack Pelly mantém apoio inabalável à inocência de seu irmão. Ela mantém o site Justice for Jeff, criado logo após suas condenações serem restabelecidas. Jack diz que seu pai parecia um disciplinador rígido, mas nunca mantinha essa postura por muito tempo. Ela conta que ele quase sempre cedia aos pedidos de clemência dos filhos, como acredita ter feito com Jeff na noite do baile de formatura de 1989. Obrigado por acompanhar hoje. Se tiver opinião sobre o caso, deixe nos comentários. Sou Kevin, este é o Just Thought Lounge. Até o próximo vídeo. Um caso forte com evidências circunstanciais nunca se compara a um com evidências científicas. Eu sabia que ela matou Mike e Karen, mas não sabia se conseguiríamos provar. Nós não tínhamos impressões digitais, não tínhamos DNA e não tínhamos nada em termos de ciência forense.